capião e adjudicação compulsória. Esses dois institutos do direito civil podem lhe fazer proprietário do imóvel ou o móvel no qual você detém tão somente a posse. Meu nome é Gerson Quirino e hoje nós vamos falar dessas duas ferramentas aptas a regularizar o seu imóvel. A começar pela usucapião. A usucapião é a forma na qual aquele que detém a posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, ele adquire o direito de usucapir. Existem 3 requisitos fundamentais para o usucapião. É a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Esse ininterrupto vai depender da modalidade do usucapião, que vai determinar qual é o tempo ideal que na posse do imóvel configura-se o direito de usucapir. A usucapião ela possui 2 modalidades. A modalidade judicial, por meio de uma ação no judiciário, e a modalidade extrajudicial, essa feita diretamente no cartório. Para ambas as modalidades, vai ser preciso demonstrar os requisitos gerais, que é posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ademais, é preciso também demonstrar a justa causa, ou seja, o ato no qual justifica a posse, o tempo de posse, que vai variar de acordo com a modalidade e características do imóvel, e o ânimo, que é a intenção de ser dono do bem. A usucapião ela possui diversos tipos, mas eu vou listar aqui apenas os mais importantes e, consequentemente, os seus requisitos. A começar da usucapião extraordinária. Usucapião extraordinária vai demandar aí que aquele no qual intenta a aquisição da propriedade por meio da usucapião esteja na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por 15 anos. Esse prazo de 15 anos pode ser reduzido a 10 anos, dependendo aí de algumas questões particulares do imóvel e do caso concreto. Também nessa modalidade é preciso demonstrar a boa-fé. A boa-fé nada mais é do que acreditar que o bem é seu. O outro tipo é a usucapião ordinária. Para essa modalidade, o prazo no qual a pessoa tem que estar na posse do imóvel são de 10 anos. Também vai ser requisito a justa causa, a boa-fé e aquele requisito geral da posse mansa, pacífica e ininterrupta. Um outro tipo é a usucapião especial urbana. Para esse tipo de usucapião, demanda um prazo menor, apenas 5 anos na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requisitos gerais também estão previstos nessa modalidade de usucapião, que é a justa causa, a boa-fé e a posse mansa. Um outro tipo é a usucapião especial rural. Nesse tipo de usucapião, o prazo é de 5 anos, mas tem uma particularidade. O tamanho da área rural ela precisa ser inferior a 50 hectares. Os requisitos gerais são aqueles: posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos. Há ainda o tipo de usucapião coletivo, com um prazo de 5 anos na posse do imóvel. É necessário também ter um título que justifique a posse, como um contrato de compra e venda particular. Também como requisito a boa-fé, a posse mansa, pacífica e ininterrupta. O último no qual compõe a nossa lista é a usucapião familiar. O prazo dessa usucapião cai para 2 anos e permanecem os demais requisitos: a justa causa, a boa-fé, a posse mansa e a posse ininterrupta por 2 anos. Aquele que intenta adquirir a propriedade por intermédio da usucapião deve reservar aí alguns documentos. Dentre eles, importantes, os comprovantes de residência, na qual demonstra que você está na posse daquele imóvel pelo período pleiteado. Ademais, será necessário juntar também, e contratando um profissional para tanto, seja ele arquiteto ou engenheiro, a planta baixa do imóvel.
Essa planta baixa, ela também deve conter o memorial descritivo. No memorial descritivo, o profissional vai descrever os confrontantes, os terrenos limítrofes e a geolocalização desse imóvel. O caso, que seria o ITBI, é isento porque é uma espécie de aquisição originária. Agora, a outra ferramenta na qual eu apresento para vocês, se é que você já não conhece, é a adjudicação compulsória. A adjudicação nada mais é do que a obrigação, o juiz, por meio de uma sentença, ele transfere a propriedade do antigo proprietário, o qual, por meio de um contrato de compra e venda, estabeleceu uma relação com o comprador, porém, de alguma forma, se recusou ou faleceu, não deixou herdeiros que o representasse nessa questão registral e ficou para o possuidor. Essa modalidade de aquisição também é possível fazer tanto judicialmente quanto extrajudicial. Inovações legislativas permitem que esse procedimento seja feito no cartório, porém precisa preencher alguns requisitos aí. Ter um contrato assinado por ambas as partes, o recibo de pagamento dessa avença e a recusa do vendedor em entregar a escritura definitiva. Essa recusa ela pode ser substituída pela morte, ou seja, o falecimento do antigo proprietário titular de domínio. Não tendo em mãos alguns desses requisitos, será necessário ingressar na via judicial. De ambos os institutos, tem seus prós e tem seus contras. Os prós, na modalidade uso capião, é aquela economicidade que eu vos falei em relação ao ITBI. Os contras é a morosidade do procedimento. Quem já usa o capio sabe muito bem o quanto que demora esse tipo de ação no judiciário. É porque demanda a citação de muitos envolvidos. Todos os vizinhos, confrontantes, testemunhas, eles devem ser citados nesse tipo de ação para corroborar o que é pedido na petição inicial. Em relação à adjudicação, o contra, infelizmente, quando você judicializa, é o formalismo exacerbado. Isto porque, se o antigo proprietário eventualmente faleceu, você vai ter que destrinchar todo o inventário, possíveis herdeiros, entre aspas, citar pessoas que já faleceram. Isso é algo extremamente desgastante e moroso. No entanto, na via administrativa, se você detém todos os requisitos, inclusive um recibo de quitação do contrato formulado com o proprietário, você ganha muito mais tempo. Reza a lenda de que em 6 meses você consegue extrajudicialmente efetivar essa aquisição da propriedade através do cartório. No entanto, na prática a gente vê que demora um pouquinho mais. É bem verdade que essa explanação não esgota todo o assunto, é um assunto muito amplo, mas é um resumo geral para você desmistificar algumas questões que possam estar aí incutidas na sua cabeça. Se você deseja usucapir, se tem alguma dúvida, deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou responder com todo o carinho. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até o final do vídeo. Eu fico aberto a sugestões. Se você tem dúvidas sobre algum conteúdo e gostaria que eu mencionasse aqui, deixe nos comentários que eu prontamente, assim que possível, farei um vídeo falando sobre o conteúdo no qual você deseja que eu explique. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.